Olá pessoal, tudo bom? Já faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo para vocês, mas hoje eu vim gravar, né, compartilhar para vocês algumas informações de alguns questionamentos que estão sendo me feitos com relação à pensão alimentícia, né? Há casos em que as pessoas que estão me procurando se divorciaram ou desfizeram a união estável, e lá na audiência, né, a audiência de conciliação, foi consignado que o alimentante, né, que seria o pai, seria responsável para prover essa pensão alimentícia, dar essa pensão alimentícia. Acontece que naquele momento em que ele que teve a conciliação, esses pais, né, não estavam trabalhando de carteira assinada. Então foi consignado ali, né, que naquele momento que seria pago 25%, 30% do salário mínimo. E a pergunta né, que me perguntaram: doutor, meu ex-companheiro, meu ex-marido, ele agora está de carteira assinada, trabalhando com carteira assinada, registrada, né? E já faz algum tempo que ele paga aquilo que foi consignado em ata de audiência, né? O que eu devo fazer? Então, assim, o que se deve fazer é entrar com a ação de revisional de alimentos, né? Pedindo para que o juiz reveja esse percentual, né? Pedindo também que ele pague a diferença das pensões que ele não pagou, né? Que ele vinha adimplindo, com o endereço também da empresa que ele está trabalhando, né, carteira assinada, para que o juiz realmente faça essa revisão de alimentos e mande um ofício diretamente para a empresa para ser descontado diretamente do salário dele. Aí sim, não vai ser em cima do salário mínimo, vai ser em cima de todas as verbas que ele tenha, né? Que seja 13º, insalubridade, adicional noturno, férias, horas extras, né? Então, assim, ele vai ser descontado, né, a partir de todos os vencimentos dele. Então, assim, se você está nessa situação, se você recebe pensão alimentícia, onde o seu ex-companheiro ou ex-companheira não está adimplindo com o consignado em audiência, né, não fizeram um acordo, ou naquele momento ele não estava trabalhando ou ela não estava trabalhando e agora está, e você precisa de uma revisional, precisa que isso seja regularizado e que você mostre, comprove ao juiz que agora a situação daquela pessoa mudou. Então precisa-se dar entrada na revisão, numa ação que é chamada de revisional de alimentos, né? Então é uma ação simples, né? Que a gente entra para comprovar que a pessoa mudou da situação econômica, né? E que nada mais justo de que ela venha a pagar aquele percentual que em cima dos seus proventos. Lembrando também que podemos também pedir aqueles atrasados ou aquelas diferenças que a pessoa não vem adimplindo. Isso seja através de se consignou em ata que era 30% do salário mínimo, ou mesmo que um ticket de alimentação que também está consignado que ia se pagar e não está sendo repassado, a gente pode pedir isso também, tá certo? Então, assim, não fiquem aperreados com isso, né, nesse sentido, que é uma ação simples, mas também não deve-se também deixar de procurar isso, né? Então, assim, deve ter muito cuidado também na hora de que está fazendo um acordo lá, para deixar tudo em ata, tudo amarradinho. Outra questão que me perguntam também quando faz essa homologação, esse acordo lá, na hora do divórcio, é com relação à guarda das crianças, né? Como é que vai ficar essa guarda? Geralmente a guarda é compartilhada, né? De comum acordo, um final de semana com um final de semana com outro, ou aquela guarda compartilhada propriamente dita, determinada pelo juiz, onde fica 15 dias com um e 15 dias com o outro. Mas já houve casos comigo
foi assim, tratado que ficaria um final de semana com um e final de semana com o outro. Só que uma das partes não estava podendo cumprir com esse acordo, porque trabalhava no sábado e também no domingo não poderia também. E a questão era, doutor, eu posso ingressar na justiça pedindo para que o juiz obrigue ele a ficar com a criança, com seu filho? Olha, isso é uma pergunta que eu respondo, pela minha experiência, que o juiz não vai obrigar. Porque se a pessoa consegue, porque olha, o interesse maior é da criança, né? Então, se a pessoa consegue comprovar que realmente todos os sábados trabalham e que não tem ninguém para ficar com a criança, então qual é o melhor para a criança? Ficar com quem tem as condições realmente, nesse caso em concreto, a genitora, né? Então não tem como se entrar numa ação, ingressar com ação, né, provocar o judiciário pedindo para que o juiz obrigue ao pai a ficar com o filho, a cumprir aquela questão da visita, desde que ele está falando que não pode ficar porque trabalha aos sábados, né? Então isso é uma questão de conversar, de bom senso, e não provocar o judiciário com coisas tão banais, né? Onde se pode resolver esta questão apenas com uma conversa, né? Então assim, vamos usar essa questão do diálogo, né? Tentar da melhor forma possível vocês entrarem em um acordo com relação a essa guarda do menor, né? Então, e lembrando sempre que o que sempre vai prevalecer é o interesse do menor e os seus direitos. Então, assim, com relação a isso, eu não entraria na justiça pedindo para que o juiz obrigasse seja lá a parte que for, cumprir com essa questão de ficar com a criança. Então, assim, gente, fica aí mais uma dica, né, da questão principalmente essa questão dos alimentos, né? Lembre-se que a gente a qualquer momento a gente pode entrar com a revisional de alimentos, tanto para aumentar como para diminuir, tá certo? Então fica aí a dica, qualquer coisa liguem, qualquer coisa entra aí no direct, manda pergunta e a gente vai falando, tá certo? Qualquer tema que vocês queiram abordar, que vocês queiram tirar dúvidas, é só falar aí que eu venho, converso com vocês e a gente tira essa dúvida, bate esse papinho, tá bom? Então fiquem aí em paz, fiquem com Deus, cuidem da saúde e até o próximo vídeo.